Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Está começando o seu nosso programa evangélico, a Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel. Programa este que tem como objetivo tão somente anunciar as boas novas de salvação, conforme ordenadas pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje o nosso programa é o programa de número 124. Pela graça de Deus, estamos de volta depois de uma semana de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Hoje, dia 16 de setembro, dia em que se comemora várias coisas aqui, viu? É o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, dia de conscientização, não é? É o dia também nacional do caminhoneiro e é ainda o dia nacional de combate à prevenção à trombose. Então aqui vai a nossa homenagem, né, para todos os que estão envolvidos nestas áreas, né? Que Deus esteja dando sua orientação, sua graça e toda a capacitação, né, para que possamos cumprir a nossa parte e sermos bem-sucedidos, né? Você que está aí na sua casa fazendo aquela refeição abençoada, né? Você que está no trabalho ou na estrada, onde estiver chegando as ondas desta emissora, sinta-se abraçado, né, por todos nós que fazemos esta programação. Hoje estaremos dando continuidade ao tema do mês, que é o tema da angelologia, uma parte da teologia sistemática que trata dos anjos, né, dos seres angelicais. Vimos nas programações anteriores os anjos bons, os anjos que servem a Deus e ao povo de Deus. Hoje estaremos dando uma analisada sobre os anjos que se rebelaram contra Deus e que se opõem aos projetos divinos e que estão aí atormentando a humanidade. Então não perca, o programa hoje está como sempre recheado. Além do estudo, teremos canções para a nossa edificação espiritual, além de informações sobre o universo cristão geral, ok? O programa está apenas começando, vamos invocar a bênção do Senhor. Daqui a pouco voltamos com muito mais, né? Este que vos fala é o pastor Samuel Santos, aqui no centro, né, do nosso estúdio da CPAD está o pastor Eudes Lopes Cavalcante e representando a Secretaria de Missões, mais uma vez o diácono Euclides, aqui na operação de áudio, nosso irmão Flávio com toda a sua eficiência e brilhantismo. Vamos orar a Deus, pedindo sua bênção. Daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom? Não saia daí. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Santo e bendito Deus, nós te louvamos por estar mais uma vez nesta emissora para anunciar a tua palavra. Dá-nos a tua graça, a tua iluminação, de forma, Senhor, que cada ouvinte possa, nesta tarde, se alimentar, Senhor, do teu evangelho, da tua palavra, daquilo que tu queres transmitir
para cada um de nós. Abençoa os que vão aqui fazer esta programação. Abençoa esta emissora mais uma vez. Fazemos esta petição, que esta emissora continue sendo canal de bênção, Senhor, em Tuas mãos, para beneficiar a vida espiritual das pessoas, tanto as que moram aqui na Grande João Pessoa, como aquelas que moram em outras partes, onde estiver chegando as ondas desta emissora, que o Teu Espírito Santo possa estar usando ricamente para a Tua glória e para a felicidade e para a libertação de muitas vidas. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querubins guerreiam, serafins adoram, guerreiam por você, adoram com você. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das suas asas. Aqui tem anjos, aqui tem anjos, anjos ordenados do Senhor. Estão voando por aqui, se misturam na congregação. Estavam com Eliseu, Pedro e Abraão. O anjo por aqui é confirmação. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das suas asas. Aqui tem anjos, aqui tem anjos, anjos ordenados do Senhor. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das suas asas. Aqui tem anjos, aqui tem anjos, anjos ordenados do Senhor. Anjos ordenados do Senhor. Anjos ordenados do Senhor. Aqui tem anjos. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Shirley Carvalhais, mais uma vez, a canção que tem por título Anjos, né? Procuramos aqui algumas canções que pudessem se encaixar com o estudo desta tarde, que é mais voltado para a área da demonologia, né? Mas nós não encontramos. Mas fica aí, né, para a nossa edificação espiritual, este belo hino de Shirley que fala sobre os anjos que servem a Deus e ao povo de Deus. Mas para aprofundar mais essa questão, né? Já está aqui o pastor Eudes Lopes Cavalcante e nós queremos, sem mais delongas, passar a palavra para ele, porque temos muito o que explorar acerca deste assunto. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor, pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui, né? Boa tarde, pastor Samuel, paz do Senhor, diácono Euclides, essa figura distinta, né? E Flávio aqui no controle da mesa da CPAD-FM, queridos amigos e irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mas antes de nós darmos continuidade o assunto que nós estamos tratando aqui neste quadro,
que é a angelologia ou angelologia, nós vamos dar informação sobre o que vai acontecer em nossa igreja de hoje e amanhã. Né? Nós estaremos completando 20 anos de organização eclesiástica e programamos 3 cultos de celebração ao Senhor. Né? Hoje à noite, às 7h30 da noite, estaremos ali, o pastor Alcemir Dantas, da congregacional ali de Água Fria, estará conosco, ministrando a palavra, e alguns conjuntos da igreja e de fora também. Né? E amanhã, pela manhã, a partir das 9 horas, teremos ali um grande culto para a glória de Deus. E estará conosco a banda Cântico de Davi, da Igreja Congregacional aqui do Cruz das Armas. E à noite, os conjuntos da igreja, Coral, Getsemane, estaremos ali junto com os irmãos para celebrar o Senhor. E à noite, pela manhã, pregará o pastor André Soares, da Congregacional lá do Bessamar. E à noite, o pastor Pedro Inácio, da União, da Congregacional, da denominação União das Igrejas Congregacionais do Brasil. E você é convidado, bem-vindo em nosso meio, estaremos ali para juntos celebrarmos ao Senhor. Inclusive, queremos agradecer, né, os irmãos que têm visitado a nossa igreja, né? Que Deus abençoe a todos, né? Sem dúvida. E lembrando, né? que esses 20 anos são 20 anos de organização como igreja, como né? Igreja, Fora tem o 14 tempo de congregação. de né? congregação, né? Estamos ali no Gás, servindo ao Senhor. A igreja só teve 2 pastores até o momento, o pastor Wilton Nóbrega e o pastor Eudes, que já completou 13 anos ali na frente da igreja, para a glória de Deus. Né? Muito bem, queridos, nós vamos lembrar um pouquinho que nós tratamos no sábado passado, e vamos agora dar continuidade, explorando mais essa questão desse grupo de anjos que se rebelou contra Deus e foram confirmados na maldade. Só lembrando aos queridos que os anjos foram criados por Deus, todos eles, sem exceção, inclusive Lúcifer, o querubim ungido, né? O anjo que depois caiu. Esses anjos são seres espirituais, como eu disse aqui no início, né? Eles são seres poderosos, velozes, assexuados, não se reproduzem, constituem uma organização, é uma companhia e não uma raça, quer dizer, não existe procriação de anjos. Aí Deus já criou um grupo definido, uma quantidade, nós não sabemos, mas o grupo existe, é uma realidade, mas nós não sabemos a quantidade de anjos que compõem esse grupo. Muito bem. A Bíblia nos dá a entender, queridos, que em determinado momento na história imemorial, porque não foi antes de existir o homem, a Bíblia diz que houve uma rebelião nos céus, capitaneado por um querubim chamado Lúcifer, Satanás, o diabo, a antiga serpente e o dragão lá do livro de Apocalipse. Esse anjo se rebelou contra Deus e levou consigo 1/3 dos anjos dos céus. Então a cisão foi muito grande, muito profunda, e diz a Bíblia que esses anjos que foram rebeldes ao Senhor, eles foram confirmados na maldade. E os anjos que ficaram fiéis ao Senhor foram confirmados na bondade. Isso quer dizer o seguinte, que um anjo bom não vai mais pecar contra Deus, né? E nenhum anjo mau irá se converter para se voltar para Deus. Eles estão definidos, estão separados e com destinos também separados e com funções também separadas, né? Muito bem, então esse grupo de anjos que se rebelou contra Deus, que foi confirmado na maldade, ele constituiu-se agora o grande opositor de Deus e da igreja, né? Inimigo de Deus e da igreja. É isso que a gente precisa entender. Por exemplo, quando Paulo, lá escrevendo a igreja de Éfeso, ele diz sobre aquela batalha espiritual, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, você é contra o homem, e sim contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, lá quando eles se estabeleceram, né? Então, é preciso que a igreja tenha consciência de que existe um opositor, né? E não é só é um grupo de anjos imenso, uma quantidade imensa que se opõe à igreja. Agora, é bom esclarecer, queridos, que eles não têm atributos que são exclusivos de Deus. Porque eu, às vezes, eu ouvi um pregador dizer que a gente tivesse cuidado porque o diabo conhecia o que passava no coração da gente. Isso é mentira. O diabo, ele é extremamente limitado.
a onisciência, a onipotência e a onipresença são atributos exclusivos da deidade. Então a gente precisa entender essa grande verdade. Por exemplo, quando a Bíblia diz sede sóbrio, vigiai, porque o diabo anda ao derredor de vós, rugindo como leão, buscando alguém a quem possa tragar, não quer dizer que seja o Lúcifer, o querubim ungido, que esteja ao redor de cada crente espalhado na face da terra. Porque nós estaríamos dando a ele um atributo de onipresença que ele não tem. É bom esclarecer essa verdade que a palavra de Deus nos revela. Muito bem. Então, Satanás, ele fez uma companhia e hierarquizou também os seus anjos, né, imitando os anjos de Deus. Como, por exemplo, os anjos de Deus nós temos querubins, serafins, seres viventes, tem arcanjo e tem anjos. Satanás também ele faz uma imitação e monta uma categoria, né, onde existem príncipes, potestades, e os anjos inferiores, que são os demônios, que são mais citados nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Esses anjos maus, eles têm umas atividades que eu queria informar os irmãos aqui no início dessa tarde. Eles opõem-se aos propósitos de Deus, né? Porque não temos que lutar, disse Paulo, contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Afligem o povo de Deus, afligem, não possuem. É preciso esclarecer que nenhum crente genuíno pode ficar possesso. Absolutamente não. Por uma razão muito simples, né, que o lugar já está ocupado pelo Espírito Santo. O João disse, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Ele diz também, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quer dizer, o diabo jamais, nem os seus anjos, os demônios, poderão possuir um crente. Possessão maligna é para pessoas, infelizmente, dizemos isso, né, que não tem Jesus no coração, nem tem o Espírito Santo de Deus. Né? Porque se tem, o lugar já está ocupado, ele não possui, mas ele aflige, ele coloca dificuldade no percurso da vida cristã do cristão. Né? É preciso que a gente entenda isso aí. E eles executam o propósito de Satanás. Por exemplo, lá no Apocalipse registra-se que houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos contra Miguel e os seus anjos. Quer dizer, há uma luta tremenda, né, do diabo e seus anjos contra a igreja. Por exemplo, lá no livro de Zacarias nos é dito que o sacerdote Josué estava diante do Senhor e Satanás estava ali para se opor a ele. Quer dizer, é o grande inimigo da igreja. Lá no Apocalipse nos é dito que quando o dragão foi expulso do céu, levou consigo um terço dos anjos, ele foi perseguir a igreja. E é o que ele vem fazendo em toda essa história do cristianismo. Né? Existe um prazo de validade para ele, conforme a palavra de Deus nos revela. Né? Agora, é preciso que a igreja entenda o seguinte, ela não deve superestimar o Lúcifer, né, o querubim ungido, quer dizer, dá para ele um poder que ele não tem. Por exemplo, esses atributos que eu falei da onisciência, de saber tudo o que se passa no coração da pessoa, isso aí é uma área que é exclusiva da onisciência de Deus. Né? Ele conhece aquilo que nós verbalizamos ou fazemos através dos seus demônios. Né? Eles veem, percebem e levam para trazer a igreja a uma situação embaraçosa, de constrangimento e assim por diante. Né? Mas ele não podemos superestimar, mas também não podemos subestimar. E eu vou explicar a razão. Você precisa entender, conhecer o seu inimigo para combatê-lo. Quando a Bíblia diz que quando o diabo disputava com o arcanjo Miguel em relação ao corpo de Moisés, diz a Bíblia, que ele não ousou dizer juízo infamante contra ele, disse apenas o Senhor te repreenda. Então é preciso que a gente
não supervalorize, nem também subestime, porque nós estamos diante de um formidável inimigo. Aqui só o venceremos através do sangue do Cordeiro, como está escrito lá em Apocalipse. Eles venceram através do sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. Né? Em relação à questão de amarrar o diabo, né, como muita gente fala por aí, isso aí é bobagem. Né? Isso não existe. Né? Existe apenas uma referência de um texto de amarrar o valente, aquilo não tem nada a ver em relação a esse programa divino, né, de permissão que as coisas aconteçam. Então, o diabo ele está amarrado no sentido de que a sua ação está limitada por Deus. Né? Então, o crente, nenhum crente tem autoridade para amarrar o demônio. O demônio tem que ser expulso. Jesus nunca amarrou o demônio no seu ministério, nem a igreja também através dos seus apóstolos. Né? Sempre quando encontraram com a situação de possessão demoníaca, eles expulsavam os demônios. Né? E expulsar a igreja tem essa autoridade, este poder que Deus lhe deu, mas através do nome de Jesus. Não é? Porque eu vi um vídeo aí na internet de um pastor de uma determinada igreja grande aqui, lá em São Paulo, um templo muito grande, e ele está lá dizendo que trouxeram para ele um endemoniado e ele orou em nome de Jesus e nada aconteceu. Ele disse, eu me revoltei e ordenei que ele saísse e ele saiu. Quer dizer, isso é uma blasfêmia, né? Porque o nome de Jesus é o único nome que tem autoridade para repreender o diabo e não um pobre miserável pecador que diz que é salvo pela graça, né? E dizer que invocou o nome de Jesus, o demônio não saiu, e ele se revoltou e ordenou e o diabo saiu no nome dele. Que história é essa? Conversa para boi dormir. A palavra de Deus não nos autoriza a ir nessa direção. Né? Então, a possessão é possível, né, de pessoas que não são crentes, infelizmente, porque nós encontramos inúmeros casos no Novo Testamento, né? A Bíblia informando, mostrando, e todas essas coisas, quando aconteciam, e o Senhor estava presente, os seus apóstolos eles eram repreendidos, o demônio saía em nome de Jesus. Então, querido, eu queria concluir este momento dizendo para a igreja estar preparada, né? Porque a igreja recebeu de Deus a autoridade para expulsar demônio, repreender o inimigo, e ele sair mesmo em nome de Jesus. Agora é preciso também que o crente ande com a vida limpa, consagrada, porque nós estamos numa batalha espiritual muito grande, no reino espiritual. A ideia que se tem é que quando que o diabo tem o seu habitat natural junto com os seus anjos, é nos céus atmosféricos, entre o céu de Deus e a terra dos homens. Né? Então o que acontece? É que a gente precisa entender esta grande verdade que a palavra de Deus nos revela, se preparar, viver uma vida cuidadosa, né? Mas uma vida confiante de que o diabo já foi vencido na cruz do Calvário, né? Porque aquela promessa que Deus deu ao casal lá no Éden, à humanidade, à igreja, né? Que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente quem é? O dragão, o diabo. Está escrito lá no livro de Apocalipse, que revela esse símbolo. E diz também que lá na cruz Jesus expôs a ignomínia e ao desprezo eterno as potências, as potestades, né? Quer dizer, ele venceu o diabo na cruz do Calvário, e o destino desse ser maléfico e os seus anjos é quando Jesus Cristo vier, no devido tempo ele será lançado no abismo, no fogo eterno, preparado para ele e seus anjos, né? Uma coisa que precisa também revelar, esclarecer, é que o diabo não é feliz. Nem a pessoa pensa que o diabo é que leva a pessoa para o inferno, que lá no inferno ele reina. Não, o diabo não está nem no inferno, ele está. Ele vai para lá quando chegar o dia que já designado por Deus. Porque diz a Bíblia que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. E para lá também irão todas as pessoas que rejeitam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então Deus abençoe a igreja nesse início de tarde, que ela se fortaleça através do Espírito Santo, e quando encontrar um caso dessa natureza de possessão ou opressão, saber que ela tem autoridade dada por Deus para repreender os demônios em nome de Jesus e ele se retirar, porque ele não consegue suportar a presença de Deus, nem muito menos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está aí um panorama, né, sobre este tema dos anjos maus, os demônios, que tem como o chefe, né, o líder,
o diabo, que também é chamado de Satanás. Pastor Eudes, nós já demos aqui algumas pinceladas, né, sobre estes seres que, embora não sejam visíveis, são reais, né, são espíritos, né, tais como os anjos, porque na verdade são anjos também, anjos só caídos, que anjos, né, que pecaram, caídos, né, e seria bom tocar um pouco rapidamente na origem deles, né. Aqui na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A Bíblia não entra em detalhes sobre esta corrupção do diabo, né, de Lúcifer, né, de Satanás, né. Ela dá algumas pistas, né, de que ele era um anjo, né, de luz, por isso que é chamado também de Lúcifer. Mas num determinado momento ele quis ser igual a Deus, né? E acabou pecando. E João diz aqui que isso aconteceu no princípio, eu acredito que no princípio da criação, né? Então, assim, em termos gerais, o que é que a Bíblia mostra sobre a origem, né, do diabo e dos anjos que se rebelaram contra Deus juntamente com ele? Veja bem, Samuel, a Bíblia mostra que todos foram criados por Deus, né? Deus não criou o diabo, criou anjos, né? Bons, santos, né? Agora, houve problema aí de esse Lúcifer, né, esse querubim ungido, ele ter se revoltado contra Deus, levado consigo um texto dos anjos dos céus, aí foram confirmados na maldade, expulsos dos céus, do céu de Deus, né, e foram confirmados na maldade. Lá no livro de Isaías, no capítulo 14, eu estava lendo hoje pela manhã, e no livro de Ezequiel 28, esses dois livros nos dão uma pista, duas pistas muito interessantes em relação ao que aconteceu nesse tempo que a gente não consegue precisar, porque foi no início da criação espiritual, né, de Deus, né? Eu penso que Deus criou primeiro a criação espiritual, depois criou a material, né? Que é a lógica da palavra de Deus, né? E diz lá que esse querubim ungido, né, que Deus lhe deu muitos dons, né? Lembra aos queridos que Deus não tirou o poder que o diabo recebeu, porque a palavra de Deus diz que os dons da vocação de Deus são sem arrependimento. Então o querubim ungido está lá com o poder que foi lhe dado na sua origem. Então esses dois textos nos mostram, eu queria só citar para os irmãos, ouvintes e amigos, né, porque você pode lê-lo depois, né? Isaías capítulo 14, verso 12 ao versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler só um aqui. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima da estrela de Deus, exaltarei o meu nome, o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Paulo fala lá, numa de suas cartas a Timóteo, que o obreiro deve ter cuidado para não deixar o seu coração se encher de soberba, para não incorrer na condenação do diabo. É verdade. Então, esse texto de Isaías é confirmado por Paulo, que o problema foi de altivez de espírito, soberba, de querer ser semelhante ao Altíssimo. Isso aí foi o seu pecado, isso aí foi o que descredenciou e o levou a ser expulso do céu. Lá em Ezequiel, capítulo 28, que eu estava lendo hoje pela manhã, aliás, eu terminei o livro de Ezequiel hoje, e sugiro até você ler, que é um livro extraordinário, né? É verdade. E diz assim o seguinte: na realidade, é bom explicar aos irmãos que o profeta está olhando para um rei humano, não é? Homens, né? No entanto, ele está falando muito mais do que um homem pela descrição que ele faz. Então vamos ver esse aqui, o rei de Tiro, né? Como diz a Bíblia aqui, uma lamentação sobre ele. Assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura,
a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Então o problema foi o orgulho, a soberba, né, que precede a queda, né? A altivez de espírito precede a queda, que levou o diabo a se rebelar e se afastar de Deus. Aquela pretensão de querer ser semelhante ao Altíssimo, que ninguém é semelhante a Deus, né? E ele conseguiu influenciar outros, no caso, né? Com a permissão divina, evidentemente, ele é um terço dos anjos dos céus o acompanharam. É o que diz o texto de Apocalipse, que o dragão arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lá no capítulo 12 de Apocalipse. Então foi uma quantidade imensa, né, de anjos que se rebelou contra Deus e que foram confirmados na maldade, e que hoje são inimigos de Deus e da igreja. Faz tudo para prejudicar a vida da igreja, que ele não pode atingir Deus, ele vai procurar atingir o seu povo. Agora, pastor, aqui em Mateus 25, 41, é dito pelo Senhor Jesus Cristo, né? Ele que veio para destruir as obras do diabo, né? É dito aqui por ele que no juízo final, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, né? Dirá às pessoas deste mundo que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O senhor até mencionou aí durante a panorâmica. Jesus diz aqui que no final os maus, né, dentro da humanidade, irão fazer companhia aos anjos maus, os demônios que se rebelaram juntamente com Satanás, né? Então esse lugar aqui, que é chamado de fogo eterno, é o inferno, né? É o inferno, que é a morada destes seres malignos, né? Desses espíritos decaídos, né? É bom que as pessoas entendam. Quando é que foi criado, no caso, o inferno? Eu acho Como é que é isso aqui? Foi na mesma... Se eles foram criados primeiramente no céu, aí quando pecaram contra Deus, parte veio para a terra, outra parte já foi aprisionada. Como é isso? Lembre-se o seguinte, Samuel, a Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias, né? Toda a criação foi executada em 6 dias, né? Então, eu acho que essas coisas transcendem a criação das coisas físicas, né? Então, quando Deus criou os anjos, já criou também o inferno. Deus sabendo de tudo, né? Porque ele já sabia o que iria acontecer, já tinha permitido que aquilo acontecesse, então já tinha preparado um lugar para o destino eterno desse ser que se rebelaria contra ele e levaria consigo muitos dos anjos criados por Deus, né? É o que a palavra de Deus nos revela. E lá no Apocalipse, capítulo 20, fala isso claramente, né, que o dragão, Satanás, ele é lançado, né? Diz a Bíblia, e o diabo, estou lendo aqui Apocalipse capítulo 20, verso 10, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É o que a palavra de Deus nos revela, né? Mas tem uma parte que, no caso, não foi para lá ainda, né? Tem uma parte... Não, tem uma parte que já está lá. Não, está vazio esse lugar. Quem vai começar a chegar nesses lugares é justamente a besta política e o falso profeta, né? São primeiro lançados vivos, depois chega o diabo, chega os anjos, e depois deles, né? E depois chega todas aquelas pessoas impenitente, né? Impenitente, que a palavra de Deus nos revela, né? Interessante, né, pastor? É que a palavra de Deus nos revela. Então a gente vai... Agora, interessante também é o seguinte, Deus, ele parece não assim extermina, né, as suas criaturas, mesmo que elas se rebelem contra ele, né? Nem os anjos, nem os homens, né? Que não querem lhe servir. Porque Deus poderia fulminar tudinho, acabar com a existência deles, né? Mas, segundo as Escrituras, ele reservou este lugar exatamente para eles ficarem. O destino eterno dos rebeldes, né? Tanto os seres espirituais como os seres humanos, né? Que não se conformam com o programa divino, né? Através de Jesus Cristo para redimir o homem
da perdição eterna, né? Agora, enquanto isso, eles ficam atormentando a vida das pessoas, né, pastor? Aqui. Sem dúvida. Querendo levar mais gente com eles para lá, é? Exatamente. Eles não se conformam em ir sozinhos, né? Ele quer levar porque é o ódio que ele tem a Deus e a criação. E o homem é extraordinário, porque o homem é o ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Quando ele tentou o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, olha, mostrou todos os tesouros, as riquezas do mundo, o mundão, como se diz, a beleza, a riqueza. Ele disse, tudo isso é meu. Me foi dado por quê? Por o homem quando caiu, porque Deus entregou o mundo ao controle do homem. Aí entregou a ele de mão beijada, então tudo é dele, pela permissão dele. Ele dá a quem quer, foi o oferecimento dele, né? Mas qual foi a proposta? Se você se prostrar e me adorar. Quer dizer, continua, mesmo depois de não sei quantos milhares de anos, né, que o ano não conta para ele, que é um ser espiritual, né? Ele estava com a mesma intenção de ser igual a Deus, né? Continuou tudo isso se te opondo a darei, Deus. né, se prostrado, me adorar. Se Jesus tivesse fracassado ali, estava tudo arruinado. Mas graças a Deus, né, que ele venceu, né, através do poder da palavra de Deus, né? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. E acabou. Desde sempre que o diabo se opõe Aí contra Deus, contra as coisas de Deus, agora não consegue vencer a Deus. No entanto, ele parece que se volta para a humanidade que foi criada por Deus, né, para as coisas contra as coisas de Deus, para querer corrompê-las também, né? Na realidade, quem está né, livre, né, desse poder diabólico é justamente a igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. A igreja, ela venceu, né? Potencialmente já venceu e está vencendo através do poder do sangue do Cordeiro, né? O que a palavra de Deus nos revela, né? Nos evangelhos mostra vários casos de pessoas, pastor, possuídas pelos demônios, por esses espíritos. Deixa eu ler o texto aqui, Samuel, né? É Apocalipse capítulo 12, verso 11, né? Deixa eu ler o verso 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus acusava de dia e de noite. E eles os venceram. E eles o venceram. Eles quem? A igreja venceu, né? Porque, através de quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Mas no caso, quem não pertence a Deus fica sujeito às influências deles, né? Exatamente. Os evangelhos têm várias passagens, né? Vulnerável, a vulnerar, inclusive, a possessão. A palavra de Deus nos revela naquela parábola que, digamos, que tinha uma casa, que, né, o demônio sai, a pessoa depois varre, né? Aí ele encontra a casa vazia na volta e traz mais consigo 7 demônios, e o último estado daquilo é pior do que o primeiro. Isso quer dizer o seguinte, que a casa não pode ficar vazia. Quem deve ser preenchida por Deus, pelo seu Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, no ato da conversão. Aí a casa está ocupada, ele não entra mais, não consegue entrar. Mas se estiver desocupada... Se estiver, então é uma possibilidade. Não quer dizer que toda pessoa que é crente será possuída pelo demônio ou endemoniado. Isso não é bem assim. Mas está vulnerável e é uma possibilidade. É o que mostra aqui os evangelhos, né? Tem várias passagens que mostram pessoas possuídas pelo diabo, né? Tem um tal de Gadareno, né, que ele vivia aprisionado pelo diabo, possuído mesmo por vários deles, né, vários demônios, né, ao ponto de viver se cortando, viver preso em algemas e uma série de situações terríveis, né. Alguns entram em estado de convulsão e fica espumando e se rolando no chão, se rasgando todinho. É uma coisa terrível, né, pastor? Tem sintomas que aparecem, né, nesses casos, é muito interessante, né? Mas o poder de Deus é maior, né? Eu tive uma experiência, não quero que ninguém me chame para ser exorcista, não. Meu ministério não é isso. No entanto, eu estava em casa, né, e à noite, lá para 1h30, 2 horas da madrugada, o vizinho me procurava, seu Eudo, vem aqui, porque mamãe, né, tá morrendo. Aí lá vai, eu pegava aquela senhora e levava para o hospital.
Isso uma vez, duas, depois eu comecei a perceber que não era problema físico, era espiritual. E eu, calmamente, cheguei na casa dela, numa dessas noites, né, que fui convidado, minha vizinha. Aí eu estava lá sentado, com a Bíblia aberta, ela caiu nos meus pés e a voz mudou-se para uma voz de uma criança. E por que eu trouxeste aqui? Eu não queria ele aqui. Eu disse, menos ele sai em nome de Jesus Cristo. Pronto. A mulher hoje é crente da Assembleia de Deus, viu? É crente, é serva do Senhor, o marido é crente também. Um dos filhos é presbítero da Assembleia de Deus, Carlinhos, não sei se ele é vivo, acho que sim, né? Que lá no bairro das Indústrias, né? E aquela mulher foi liberta pelo poder de nosso Jesus Cristo. Não invoquei, não fiz zoada, apenas saí em nome de Jesus. Não entrevistou o demônio? Não, que conversa é? Deus me livre e guarda, entrevistar demônio, não sou repórter. E saiu em nome de Jesus, e aquela família foi ganha para Jesus Cristo, nosso Senhor. Inclusive o senhor falou aqui sobre um cidadão, né, que disse que usou o nome de Jesus para expulsar os demônios e não conseguiu, né? Isso é um absurdo, porque Jesus diz aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, né? Que em seu nome os seus discípulos expulsariam os demônios. Quer dizer, o nome de Jesus é poderoso o suficiente para expulsar qualquer espírito maligno de uma pessoa, né, pastor? Agora, Samuel, aconteceu um caso comigo interessante, né? Que eu estava dormindo, na minha cama com minha esposa, evidentemente, e aquela pressão em cima de mim, um negócio me comprimindo assim, e eu sem fôlego, dormindo, né? Aí gritava, o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder. E minha esposa não viu nada. E foi luta, viu? Aí depois aquele peso saiu, eu fiquei aliviado. Uma batalha espiritual, né? Uma batalha espiritual, uma opressão, uma investida, né? Mas o poder de Deus é maior em nossas vidas. E você, meu irmão, que está nos ouvindo nesta início de tarde, não tenha medo do diabo, não. Não o desafie, mas também não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus lhe deu autoridade espiritual para você repreendê-lo no poder, no nome de Jesus. Né? Porque quem expulsa, no caso, é o próprio Cristo, né? O nome Jesus, dele, não né? É a pessoa. Não é a pessoa. É bom que se entenda isso, porque e também tem que ser crente, né? Convertido, porque tem um caso na Bíblia, lá em Atos, que é um judeus ambulante, né? É verdade. 7 homens, né? Expulsavam demônios, né? E enfrentou um homem e eles viram sozinho, o apóstolo Paulo ele deu expulsando. Em todos eles, né? Deu em todos eles, saíram todos, né? E não conseguiram expulsar. Eles viram o apóstolo Paulo expulsando e queriam expulsar também, aí os demônios disseram, não, já conhecemos Jesus e Paulo, Jesus, mas vocês não. A quem Paulo prega, olha aí, a quem Paulo, não é meu Jesus, não é meu Senhor, né? É verdade. É verdade, pastor. Mas a batalha espiritual existe, né? Está lá em Efésios capítulo 6, verso 10, a igreja deve se revestir toda a armadura de Deus para enfrentar essas lutas que é normal na vida cristã. Né? Agora, duas coisas para terminar aqui. O senhor falou na panorâmica aí que a gente nem pode subestimar nem superestimar o diabo, nem pode ter medo e também não pode brincar, né? Em Tiago capítulo 4, verso 7 diz, resistam ao diabo, não é brinca, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E Judas 1,9 diz que, o senhor citou também aí, quando o diabo estava disputando o corpo de Moisés, né? O arcanjo Miguel não ousou assim enfrentá-lo, difamá-lo, né? Dizer coisas com ele, né? Pelo contrário, o Senhor te repreende. Então com o diabo não se pode brincar. Não, né? Se brinca. Nem se pode temer, mas também não se pode brincar, né, pastor? É verdade. Usar autoridade no nome de Jesus, né? O negócio de estar entrevistando o diabo, conversando com ele, dando cartaz, não. Ele sai em nome de Jesus, acabou. Agora, é preciso que a igreja também esteja preparada, porque Paulo diz lá que a igreja deve estar revestida de toda a armadura de Deus, né, para enfrentar os dias maus, que pode acontecer. A Bíblia prevê, Samuel, o seguinte, que nos últimos dias vai haver uma intensificação da atividade dos demônios na face da terra. Está escrito em Apocalipse. Eu acredito que já está, né? Então, já está assim já. E essa opressão chega na igreja, né? A luta interna dentro da igreja. Muitos irmãos não querem obedecer a palavra de Deus, anda como quer, inclusive, se veste como quer, entende? É verdade. Isso aí complica muito. Inclusive a Bíblia diz que a pessoa que ouve a palavra de Deus de mau grado, o diabo vem e ainda tira do coração que
o pouco que ele ouviu. O que foi semeado, exatamente. Então é muito sério, né, pastor? É seríssimo, mas nada a temer, porque se Deus é por nós, quem será verdade. contra nós, né? A gente tem Deus, né? Conosco, né? Deus conosco, né? Nem do nosso lado é conosco. Tem o Espírito Santo e tem os anjos ainda ao redor. A gente dá brecha ao diabo se quiser, porque a Bíblia diz que está ao derredor da pessoa, né? Procurando uma brecha para entrar. Mas se você tem Deus dentro de si e tem os anjos ao seu redor, quer dizer, você é mais do que vencedor. Agora, assim, a responsabilidade, né, é nossa também, né? Tem uma responsabilidade pessoal de manter uma vida devocional sadia, onde a oração ocupa um papel preponderante, a palavra de Deus, a leitura, a meditação e guardar no coração. São as armas, né, espirituais. E está né? envolvido com a obra do Senhor, né? Agora é bom que a gente entenda que quando um crente começa a consagrar a sua vida, ele e buscar a Deus, ele vai encontrar oposição. Porque tem muitos crentes aí que o diabo tá rindo, tá do jeito que ele gosta. Mas começou a buscar a Deus, começou a orar, começou a se interessar pela obra do Senhor, começou a se intensificar a vida espiritual, ele se levanta. Mas ele é vencido no poder do sangue do Cordeiro. Né? É verdade. Vamos ouvir mais um belo hino, daqui a pouco voltamos com as sociais. Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos, cercado de milhares de anjos e arcanjos, serafins e querubins. Seu reino é poderoso, sua glória não tem fim. Quando lembro que seus anjos estão ao meu redor para cuidar da minha vida, eu jamais me sinto só. Quando vem o inimigo tentando me abater, se me vejo em perigo, não preciso me esconder, pois tenho anjos a me guardar. O Deus poderoso ao meu lado está. Eu tenho anjos ao redor de mim. Eu sinto a presença de Deus que nunca tem fim. Do medo não me lembro, da dor até me esqueço. Um justo fracassado e destruído eu desconheço. O Senhor está comigo em qualquer situação. A minha vida está sempre segura em suas mãos. Quando lembro que seus anjos estão ao meu redor para cuidar da minha vida, eu jamais me sinto só. Quando vem o inimigo tentando me abater, se me vejo em perigo, não preciso me esconder, pois tenho anjos a me guardar. Deus poderoso ao meu lado está. Eu tenho anjos ao redor de mim. Eu sinto a presença de Deus que nunca tem Pai do Senhor, a todos os ouvintes que estão na escuta, desde o início do programa, Jesus conceda a graça. Antes de anunciar o aniversariante, eu quero deixar um alô especial para a irmã Aparecida e família, e a irmã Ana e família, e ao presbítero Zé Luiz e a sua esposa Agora, que sempre estão conosco em sintonia, e a todo o povo de Sapé. Também a irmã Verônica e a família, e a irmã Lourdinha e família.
CPAD FM 96.1, a voz congregacional, uma produção da Secretaria de Missões da Terceira Igreja Evangélica do Gado, que fica ao lado da Escola Seneca. Vamos anunciar. Dia 11/9, Cícera Aurélio, da congregação Hernandes Sáter. Dia 14/9, Lindenberg Lima. Dia 15/9, Elba Maria. Dia 17/9, Joelson Martins. Sinta a todos abraçados nesse seu dia especial. Todos. E também, Jesus atenda, se for a vontade de Deus, o desejo de vossos corações, com muita saúde. Amém. Amém. Que Deus abençoe os aniversariantes. Pastoreiro, estamos encerrando, né, o programa de hoje e consequentemente, esse tema, né? Qual será o assunto dos próximos programas? O próximo programa nós vamos começar a doutrina do Espírito Santo, né? Pneumatologia, né? Amém. E tem muita coisa para conversar com os irmãos, esclarecer, né? Devagarinho, para que todos aprendam, porque o nosso desejo é compartilhar com vocês as Sagradas Escrituras, a doutrina santa, né? Porque a igreja precisa de doutrina, precisa de conhecimento, né? Amém. Ficamos por aqui, reforçamos o convite para você estar conosco lá no Conjunto Ernesto Geisel, né? Hoje à noite, a partir das 7h30 da noite. Nossa igreja fica ali em frente ao Senec, por trás do Superbox Brasil. Deus abençoe a todos, vamos orar finalizando. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, por esse privilégio que tu nos concede de estar aqui nessa rádio, meu Pai, abençoada por ti, meu Pai, em que tu usaste teu filho para falar do teu imenso amor às almas perdidas. Principalmente esses ouvintes que estão nos escutam toda semana, que estão ouvindo essa programação, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Pai, que tu possa abençoar o pastor Samuel, o pastor Eudes, na sua explanação da sua palavra, que ele possa cada dia ser ungido por ti. E através da sua palavra, almas e almas sejam alcançadas por ti. Também queremos te agradecer também o irmão Flávio, que estão aqui na programação, que ele cada dia possa fazer aquilo que já colocaste, que é fazer a tua obra. Muito obrigado por tudo, a todos os ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18h, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3h da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.